Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Agora, ô Rodrigo, você é mais atuante em relação aos clubes do Rio de Janeiro, por estar aqui e tudo mais. Mas agora, a gente falou sobre a situação de Corinthians, Copa do Brasil. Aí eu queria saber de você, se você já se debruçou em relação a apurar o que acontece hoje, como o Corinthians consegue investir, mano. Porque é uma situação assim, Depay... Foram 9 contratações na janela, né? Não é SAF e contrata-se e aconteceu tudo o que aconteceu no ano, assim. O que você pode falar hoje do presidente do Corinthians também? Estava no início ali de processo de impeachment. Pode cruzeirar esse Corinthians aí? Ou está cruzeirando? Já foi, né? Olha, o Corinthians fez agora... Eu não cubro só os clubes do Rio, né? Cubro bastante os outros. E é engraçado como a gente faz essas matérias, aí é sempre um ciclo igual, né? Você faz a matéria mostrando que o clube, aquela gestão financeira não faz nenhum sentido, que ele está gastando muito mais, aí a torcida fica fula da vida, te xinga na rede social, aí passa o tempo, o clube quebra. Já tá acostumado com essa parada? Aconteceu com todos os clubes. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, né? Em relação ao estádio, enfim. Aí... A sequência do ciclo é o clube quebra, aí ele é rebaixado, aí a torcida fala assim, pô, mas ninguém tava vendo isso. Quando tava vendo, preferiu criticar. O Cruzeiro, né? Foi o caso clássico disso aí. Né? A gente começou a fazer matéria e tal, o Capello fez uma matéria muito boa com a Gabi no GE, eu fui com o repórter a gente conseguiu fazer várias matérias também relacionadas a isso, mostrou como o clube estava quebrando. Eu lembro de ter feito uma coluna lá atrás, quando eles contrataram o Fred, naquela maluquice lá que era pra... A volta do Fred, depois exatamente, do Atlético. A volta do Fred, eu falei assim, o Cruzeiro tá dando all-in, é só olhar as contas. E aí, revolta generalizada da torcida e tal, não sei o que aconteceu. Tava dando all-in. Acabou tendo que virar SAF. Foi até uma SAF que o Ronaldo começou com bem nos pés no chão, ali no início da gestão dele e tal, não sei o quê. Mas isso aconteceu com todos os clubes. O Atlético Mineiro também. Começou com um investimento forte dos meninos, eles fazendo dívida, porque eles estavam emprestando dinheiro pro clube, né? Aí falava assim, não, eu sou mecenas que empresta dinheiro. Mecenas dá o dinheiro. A juros. Aí depois eles compraram o clube. Pegaram o shopping de garantia. Aí quando estava inviável, eles compraram o clube. Aí quando compraram o clube, falaram assim, pô, mas tava nessa situação. Tava mostrando. Eles falaram assim, a gente tem um plano de continuar investindo e pagar a dívida em 4 anos. Cara, quando o cara fala isso, pode ter certeza que não é real. E é o que o Corinthians fez. O Corinthians aumentou a dívida ano passado para esse ano. Fechou 1, bruto, né? Que é diferente do líquido, por exemplo, que eu estava falando aqui do Flamengo. Mas tudo que eles têm que pagar. 1,9 bilhão, quase 2. E agora já está em 2,300. Porque ele botou um monte de dinheiro no jogador. Isso antes de contratar o Memphis Depay. E esses jogadores que ele contrataram agora no meio do ano. Rijo, Thales Magno. E aí você olha a entrevista que eles fizeram, do Fred Luz, que dirigiu, foi até CEO do Flamengo, e do Pedro Silveira, lá, que é o diretor financeiro do Corinthians. Aí ele falou assim, não, a gente aprovou uns gastos a mais aqui, mesmo sem saber como vai ser o nosso fluxo de caixa. Ou seja, ele não sabe exatamente quanto que ele tem para pagar e quanto que ele tem de dinheiro, mas ele já aprovou um aumento de gasto. Tem como dar certo. Mas qual o cenário, assim, hoje? Eles já falaram que não vão virar SAF. A atual diretoria do Corinthians. Tem até uma proposta lá feita por alguns empresários e tal, para tentativa de virar SAF. Se eles não vão virar SAF, eles vão ter que arrumar algum jeito da dívida não ficar batendo o tempo inteiro e inviabilizando deles começarem a pagar despesas, senão eles vão começar a atrasar tudo, como já estão atrasando, né? Ou me parece que o que eu... Está próximo de acontecer, assim? Não, já está acontecendo, né? Eles já acabaram de sofrer uma penhora, por exemplo, do André Cury, que é um empresário, e nas receitas de Copa do Brasil, por exemplo. Está na semifinal, mas está com a receita... Procede que o Flamengo bloqueou um dinheiro da Brax, só que eles não têm recebido da Brax esse ano, então isso só vai ser feito no ano que vem, quando tiver... recebido. Tava dentro daquela coisa do Mateuzinho, né? A cobrança do Mateuzinho. Eu ouvi que tinha alguma relação com esse contrato, mas eu confesso que não apurei completamente. Mas os dois, a Abrax tem contrato com os dois, né? Então eu acho que a operação, como foi meio fechada nos dois, teve alguma relação ali com essa coisa da operação do Mateuzinho. Eu não sei, assim, eles vão ter que estabelecer algum processo para juntar as dívidas todas e estabelecer, vamos pagar X todo mês para começar a
O que me parece... Aliviar. O que eu já vi ouvi de pessoas é que o processo seria você fazer uma recuperação judicial, como foi feito no Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro virou SAF, ele entrou com uma RJ, e aí você junta todas as dívidas cíveis e trabalhistas e começa ali a negociar como é que você vai pagar, né? Eu não sei. O Corinthians se apoia em contrato de patrocínio master, né? Então, mas a quantidade... Porque algum dinheiro tá entrando ali pros caras. Não, né? entrar tá, Os caras mas tão assim, jogando. você olha o que eles têm, É. o que eles têm para pagar. Se você olhar, eles próprios fizeram uma conta lá que só nessa gestão do Augusto Melo ele tem que pagar 1,2 bilhão de dívida, pelo que está previsto. Caraca. Em 3 anos. E aí você tira o que você tem de recebível, né? E aí dá 800 milhões de sobra. Ou seja, o que significa que você tem 800 milhões para pagar em 2 anos e meio, né? Porque a gestão dele agora já está num ano. E você vai ter que gerar isso de extra. Para fazer isso, você tem que cortar muita despesa. Foi isso que eles fizeram? Não. Contrário, Eles fizeram um incharam. contrato de 70 milhões de reais com o cara, com o Depay. 70 milhões. 70 milhões de reais. Com garantia na FIFA que, assim, o que me contaram é que se eles não pagarem, o cara pode, enfim, bloqueia o Corinthians na FIFA e tal, não sei o quê. Então, assim, mas tá indo, né? O Corinthians tá aí, o Depay tá jogando. Aí você viu, porque o Cruzeiro, quando colapsou, acho que foi claro, né? Colapso. Puf, aí... Mas é que o Corinthians tem um nível de receita, um tamanho muito grande. Então, esses processos demoram mais. Mas eu não consigo ver... Mas o caminho é esse. Se eles não tomarem uma direção diferente, que é tipo, vamos controlar as despesas minimamente para começar a pagar o que estava para o passado, eu não consigo ver como é que vai se viabilizar no futuro. Tipo, ano que vem, assim, é uma parada... O Fred acabou de entrar, ele falou lá do projeto, falou assim, em 60 dias vão começar a organizar para pagar as dívidas e tal, mas eu ainda não consegui ver qual é o plano. Não foi... No dia que eles fizeram lá da transparência, eles não mostraram um plano para pagar as dívidas. Não adianta levar o Fred Luiz, não levar o Tosh, não levar os caras e outra coisa. E não montar um time com o Bruninho, com o Val, com o Paulinho. Aí, se ele quer levar o Fred Luiz, falar de austeridade e montar um time com estrelas e milhões de salário... Eu converso sempre com o diretor financeiro. O diretor financeiro, ele tem ele executa o plano de quem está em cima. A questão é se quem está em cima tem vontade política para fazer para cortar a carne. Eu já falei com vários diretores financeiros que eu falava assim, pô, cara, você me falou que ia controlar aqui a dívida e tal, não sei o que, deu 6 meses, 1 ano, tá, sei lá, 80 milhões a mais. Ele falou, você quer que eu faça o quê? O cara mandou gastar. Em cima, né? Quando um torcedor provoca o corintiano falando que o Corinthians pratica doping financeiro, tá? É uma acusação justa? Justo. Claro que pratica. Porque ele tá reforçando o time em cima de uma base, né, que outros estão ali no sapatinho, por exemplo, briga contra o rebaixamento. Rivais ali diretos estão ali praticando o certo, vamos dizer assim, como Cuiabá, como Vitória. O Cuiabá é o maior exemplo. O Cuiabá vendeu um jogador pro Corinthians e não recebeu. Aí ele deixou de utilizar o jogador, o Corinthians não paga ele e usa para ele se livrar do rebaixamento e o Cuiabá ser rebaixado. Alguém acha que isso em algum mundo é uma coisa justa? Não é justo. Porque aí acaba no fim do ano, o Corinthians escapa, ele não tem todos os efeitos nocivos de que tem um rebaixamento, mas o Cuiabá que vendeu aquele jogador e não recebeu, vai ter esses efeitos. Aí daqui a, 2 anos, o Cuiabá recebe na justiça. Já foi, né? Por isso que tem que ter algum sistema que diga, que você não... Se você não pagar as dívidas que você tem ali com outros clubes e com jogadores... tem uma punição imediata, Tem uma né? punição imediata. Que, seja lá qual for, a gente pode discutir o que a La Liga, por exemplo, faz, que limita, já não permite, até bloqueia a transação. A gente teve um brasileiro que aprovaram uma situação dessa e depois tiraram? Não. Eles tentaram, chegaram a fazer uma lei, chegaram a fazer um projeto, né, que era do César Grafietti. Se chegasse no final do ano que devendo... foi feito para a CBF, e aí no meio daquela confusão, quando trocou de presidente e tal, esse projeto foi engavetado, nunca mais voltou. Mas ele tinha esse projeto. Isso é uma coisa, e outra coisa que a gente tem a discussão é se a gente vai permitir que dinheiro externo ao futebol seja injetado aqui a fundo perdido, que é, os casos a gente olhando para fora lá, a França, né, o PSG, e é um caso do City e tal. Entrada de fortunas sauditas. Porque, por exemplo, os sauditas vão chegar no Brasil. Daqui a pouco...
O mercado é muito grande, né? Os caras eles já falaram, né? Uma vez teve uma Câmara de Comércio aqui, um representante do governo da Arábia Saudita falou: temos interesse em algumas áreas no Brasil, entre elas o futebol. Aí, vamos supor hoje o torcedor que está defendendo que ele tem um investidor, que o investidor põe um dinheiro além do que o clube dele pode arrecadar, e ele está defendendo hoje que, isso aí, beleza, liberado. Ele vai estar confortável com a situação de que chegar o fundo da Arábia Saudita, comprar o Bambala e transformar o Bambala em 10 vezes campeão brasileiro 10 anos seguidos? Todo mundo está ok com essa ideia? É isso mesmo que a gente quer. Então, se todo mundo estiver confortável com a ideia de que o fundo porque você não pode ficar confortável só quando eu quero pro seu clube. Se você botar o Bambala, se você botar um grupo de camisa forte... Mas por isso que eu não tô falando uma camisa forte. Deve ser vendido... E falam de dinheiro saudita, possivelmente. Eu não estou falando que não tenha que ter investimento. Óbvio que essa lei da SAF foi para isso. Senão, se não tivesse investimento... E é óbvio que tem que ter um investimento inicial. O cara chegou, pagou... Se ele está pagando as dívidas dele, que nem todos estão, né? Mas se ele está pagando para trás, ele tem que investir no time dele de futebol inicialmente para montar um time... Vou ter um time aqui para disputar a Série A, senão ele é rebaixado logo na sequência. Não faz sentido você permitir o investimento se não tiver isso. Sim. Agora, você vai permitir que ele fique fazendo caixa negativo de 300, 400 milhões todo ano? Mas aí ele vai lá, eu estou entendendo o que você está falando. O clube está fechando no negativo, mas ele chega lá e assina um cheque. Como era o Berlusconi no Milan, né? Fala, o Milan não fechava, mas o Berlusconi ia lá com Você tem dificuldade de ver onde tem coisas no mundo, assim, que isso... Não, tem o City. É assim. Não, como é que isso funciona no tipo assim, não vou deixar o City fazer isso. Não, o City faz. Faz. Mas porque tá lá acusado e tem uma burla, né? Cria essas porque burlas. o sistema foi falho. A UEFA decidiu contemporizar. Não, mas não há um sistema... Há o sistema. No mundo. Há o sistema. Que é o sistema de controlar gasto de 70% da receita. Esse é o básico lá da UEFA. Você chegou a ser punido de ficar 2 janelas? Teve que pagar uma multa. Eu não vi. O Chelsea ficou 2 janelas sem contratar. Ele chegou a ser punido primeiro pra ficar fora da Champions League. Sim, fora da Champions League. E aí depois os caras reverteram e transformou numa multa que ele pagou, acho que 30 milhões de euros. Uma coisa. Ou seja, ele pagou mais dinheiro. Sim. Mas não aí ficou fora, né? Não, você não tem dinheiro saudita ainda, mas você tem o Grupo City no Brasil já. Exatamente. E que aí que faz um... É Qatar, né? Também é um principado que bota fortuna também. O Grupo City Qatar, né? Não, o Grupo City é Abu Dhabi, né? Abu Dhabi, Emirados. Emirados Árabes. Qatar é o do PSG. O Qatar é o do PSG. O Grupo City é... Emirados Árabes. Dinheiro infinito também. Mas porque eu não vejo uma distância... Você vê uma distância hoje tão grande, assim, do que acontece no Brasil para o que acontece fora? Vejo porque não tem regra nenhuma. Não tem regra nenhuma. Lá o cara tem que explicar, entendeu? O City tem que explicar. Ele vai ter que botar um patrocinador. Ele mete um master de uma terceirizada. Quando se vende essa questão lá de fora, fala-se assim, não, porque lá fora... Não, lá fora você tem magnatas, você tem dinheiro de fundo árabe, tinha da ex-União Soviética, até pouco tempo, tem o Império do Chelsea. Gás, Você tem o Berlusconi na Itália, você tem... Assim, eu não vejo essa correção toda em termos de... não há um puta fair play. Não há, assim, eu acho que... Tem uma regra, e eu concordo contigo, que ela não funciona de forma perfeita. Não funciona efetivamente. Que o cara inventa lá que a Air Emirates, né? Mas se não tivesse regra nenhuma? Não. Como que você acha que ia ser a gestão do City sem regra nenhuma? Na Inglaterra? É ser além do que é. Mas hoje já é uma coisa de supremacia gigante. Já. Mas a receita do City lá aposta é 700 milhões de euros. Eu lembro que a última vez que eu olhei. E o City era como se você fosse que buscar o todo... Não é... É difícil ter uma comparação com o clube os clubes ingleses têm patamares diferentes. É tradicional, mas é vencedor. É o Vitória? Não sei, é difícil. Eu acho nossos contextos são muito diferentes. Ele tá frequentando muito a série. Grandes estaduais, a gente tem os grandes estaduais aqui. Ele frequentou muito a Championship, mas ele é tradicional, mas não era campeoníssimo. Mas ele se torna a supremacia. Ele sai dessa... Tem uma distorção. De Série B. Limbo, de Série B, tudo mais, e vai para uma supremacia de Série A. Tem uma distorção. Inclusive, o julgamento do City, eu acho que vai dizer muito sobre o que vai ser o futuro do fair play financeiro na Europa, né? O Paris Saint-Germain é outro. O Paris Saint-Germain era um clube novo. Não era de B, mas ele era um clube que não brigava por título ultimamente, né? Vamos dizer assim. Não brigava. Tinha um patamar ali dentro da França, né? Mas não continental. Ele tinha um patamar. Os times tradicionais eram jovem, tudo mais, vira também um negócio assim. Se o PSG não for campeão francês, né?
Era É uma crise. supremacia, de fato. assim. Eu sei, mas se você não tiver regra nenhuma, a injeção de dinheiro é abissal, assim. O cara vai começar a colocar dinheiro, contratar, inclusive, jogadores, assim, para ficar na reserva. Sim. O Chelsea Porque é o um que PSG, fazia por exemplo, muito... teve Messi, Chelsea. Neymar e Mbappé, pô. Chegou a ter. Teve. E não Tá deu dentro da certo. França. Não, deu certo porque ganhou o francês, mas assim. Não, O francês não vale mais Acho que nada. pro padrão do que eles queriam, não deu certo. Eu acho que lá fora, por exemplo, Champions, eu acho que lá fora a UEFA pensa nesse controle. Os países estão... Porque a Inglaterra tem essa fama, né? Sempre teve, se mudou, mas chegou com dinheiro aqui pra botar, ninguém pesquisa. Tanto que os Belezovski da vida estavam lá, os Kias estão lá. Não sei se hoje em dia, por essas Deu uma sanções... reduzida. Agora, a UEFA tenta Mas você criar não um concorda que mecanismo se de passa pra cá do equilíbrio. tipo assim... Ah, não, lá, aqui é uma zona e lá... Pô, lá é um fair play que funciona. Eu não vejo... Eu vejo times que burlam. E assim. burlam, mas... Você tem as regras. Mas você ok. tem uma regra posta. O cara vai ter que fazer uma venda de jogar igual o Barcelona. O Tive o Barcelona, Barcelona todo início de situação, né? temporada, começa com aquela coisa. Ele vai, tenta fazer uma contratação maluca, porque ele está totalmente sem dinheiro. E aí a La Liga vai lá e informa, não, essa contratação maluca aqui você não pode fazer. Aí ele tem que vender um jogador, tem Abrir um que espaço. compensar um negócio, aí ele tenta vender um direito futuro, que é o que ele está fazendo há muito tempo, e vai tentando dar a sua coxambrada. E aí, dentro da receita, fica uma receita... Hoje o City, a receita é a maior da Inglaterra, o que é meio aberração, né? Vamos ser sinceros. Porque a parte comercial do City, a marca dele vale mais que a do Liverpool e a do Manchester United? Claro que não, né? Acho que no futuro vai até valer. Cara, mas não vale. O United, especialmente, que é um clube que fez um trabalho gigante na Ásia, é gigantesco na Ásia. Ele é quase do tamanho do Real Madrid na Ásia, em termos de marca, assim. Sim. Então, não tem comparação um com o outro. Mas aí você olha a parte comercial do City, tá lá, uns contratos zilionários, né? Que é justamente o que está em discussão agora, né? Era isso e o pagamento de uma parte de salário por fora, né? Eles pagavam assim, não é salário não, mas o cara é patrocinado aqui por uma empresa lá de Abu Dhabi, o Mancini, né? Que era o técnico do City. Roberto Mancini. E a Touré. É só um patrocínio aqui. Ele ganha 3 milhões de libras por um patrocínio que ele vai lá uma vez por ano e aparece lá e dá um tchauzinho. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.